Hora de Jorge Serrão chegando por aqui, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo censor, a Usaid parou de te ajudar? Parou de te usar? Acho que não, hein? Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Em um eventual próximo governo Bolsonaro, os militares teriam menos espaço. Essa foi uma revelação importante do presidente na entrevista que ele concedeu aos jornalistas Josias de Souza e Carla Araújo do Universo Online, mais conhecida como UOL. Foi uma entrevista curiosa de 2h30, na qual Bolsonaro quebrou um paradigma importante. Conversou com a mídia que não lhe é completamente favorável. Aliás, é até crítica demais dele. Essa quebra de paradigma foi bastante importante. E nessa entrevista, Bolsonaro tocou em pontos interessantíssimos. E a gente vai destacar aqui os pontos em que mexe ou que mexem com os militares. Porque Bolsonaro disse que se caso voltasse à presidência da República, ele colocaria militares apenas no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Ele disse que nem na defesa ele colocaria. Sim, e o governo Jair Bolsonaro foi um dos que teve a maior proporção de ministérios controlados por militares desde o regime dos presidentes militares. Foram 22 pastas que eram comandadas por militares no ano de 2020, conforme lembra a própria UOL. Então, Bolsonaro deu uma entrevista importante, quebrando paradigmas, na qual ele revelou coisas fundamentais. Uma delas, que a gente não pode esquecer, tem que lembrar muito bem o que Bolsonaro disse. O UOL explorou muito bem tudo o que foi dito pelo Bolsonaro. A extrema esquerda tupiniquim, ela acabou não dando o devido destaque que Bolsonaro merecia nessa entrevista. Fizeram as críticas odiosas de sempre. Bolsonaro não presta. Bolsonaro foi megalomaníaco. Bolsonaro foi autoritário. Não, foi nada disso. Bolsonaro, na conversa com a Carla Araújo e com Josias de Souza, ele disse o que tinha que ser dito. E esse que é o ponto importante. Ainda sobre os militares. Bolsonaro acionou o tribunal em 2022, questionando as urnas eletrônicas no segundo turno. O tribunal, no caso, foi o Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que tratou dos temas sobre estado de sítio e estado de defesa com os comandantes militares. Segundo o que Bolsonaro revelou, ele foi conversar com pessoas de confiança mais próximas sobre o assunto. Ele disse para o UOL: "É o meu círculo de amizade, eu fui militar." O presidente reafirmou que questionou o comando militar sobre quais seriam as possibilidades para ele, dentro das 4 linhas da Constituição, para tomar alguma providência. E aí ele disse que o comandante do Exército, Freire Gomes, disse que não lhe daria a possibilidade de estado de defesa ou de sítio. Discutiu todas essas hipóteses constitucionais, mas que os militares não aceitaram tratar disso. E, curiosamente, Bolsonaro se tornou réu agora no Supremo Tribunal Federal, exatamente sob essa acusação de que tentou dar um golpe de Estado para a tomada do poder. Bolsonaro novamente insistiu que essa tese é falsa, lembrou o próprio argumento do atual ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro, de que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, de que os militares não foram nem seriam favoráveis a isso. Então, foi importante o que Bolsonaro declarou. Um ponto merece destaque, é que ele disse que o comandante da Marinha era o que menos falava nas reuniões e o que ele falava de vez em quando era dentro das 4 linhas. Por causa disso, ele estaria favorável a um ato antidemocrático? Bolsonaro garantiu que não. Além disso, Bolsonaro lembrou que você discutir qualquer hipótese de utilização de dispositivos constitucionais não é antidemocrático. Então, esse foi um ponto importante da entrevista de Bolsonaro à UOL.
Bolsonaro também, na mesma conversa com Josias e a Carla, admitiu a possibilidade de ter havido corrupção no INSS até durante o seu governo, mas ele defende que haja uma investigação sobre tudo, tanto que lembrou que é ele e o partido dele que estão apoiando a CPI e CPMI e que ninguém do PT ou do governo está querendo que isso aconteça. Então, Bolsonaro saiu-se bem nessa entrevista, foram 2 horas e meia de conversa. Bolsonaro também voltou a reafirmar nessa conversa que ele é contra qualquer regulamentação das redes sociais, como tem sido proposto aí pelo governo Lula. Segundo Bolsonaro, isso aí só serve para tentar cercear os brasileiros. E Bolsonaro lembra, o pior vai acontecer, vai ser a censura bruta, caso ocorra uma regulação ou regulamentação dos meios de comunicação, como sempre desejou o Partido dos Trabalhadores. E agora, Lula, na China, até lembrou que gostaria que Xi Jinping, companheiro Xi Jinping, foi assim que ele chamou, lhe enviasse um enviado especial para tratar do assunto, para ajudar o Brasil a cuidar da regulação das redes sociais. Dureza. A entrevista de Bolsonaro, 2 horas e meia, foi uma quebra de paradigma importante. Ele falou em um veículo que não é totalmente ou nunca foi favorável a ele. E isso mostra amadurecimento do presidente Bolsonaro, mostra que ele está consciente de que é preciso abrir o diálogo, que o diálogo tem que avançar com todos os segmentos. Inclusive, na entrevista, Bolsonaro lembrou que, num eventual próximo governo, tem que haver uma conversa, uma articulação mais consistente com o próprio Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro avança e evolui. A esquerda tupiniquim é que vive do ódio, vive da paixão pela raiva que ela nutre pelo Bolsonaro. Isso leva a algum lugar? Não, não leva. Vingança, ódio, não constroem a política. Bolsonaro não está nessa perspectiva. Avisou, repetiu que não vai perseguir ninguém da mesma forma como não perseguiu ninguém em seu governo. Então, vamos olhar para frente. A obrigação agora é que o sistema de poder reveja seus conceitos e permita, não crie confusão, obstáculo desnecessário, ilegal, para impedir que Bolsonaro seja candidato a presidente na próxima eleição. Ele é o favorito popularmente falando, tem o direito de disputar. Se vai ganhar ou não depende do voto, depende do povo. O direito a gente ter um sistema eleitoral aprimorado, a eleições livres, é um direito do povo brasileiro, que tem que ser seguido à risca. O sistema de poder não pode agir de maneira tirânica contra a maioria honesta, séria e que quer ver o Brasil se desenvolver. Para Oliverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.